Sean todos bienvenidos a más un episodio del Tambo 360, nuestro programa de entrevistas a personalidades y referencias de la producción lechera a nivel mundial. Hoy estamos completando un año de canal este mes y no podría faltar a Luis y a Carl Training acá en nuestro episodio de hoy. Y también no podemos dejar de hablar de mastitis. Entonces sumamos dos cosas importantes en esta live de un año. Luis, buscamos bastante conseguir hablar con él y hoy se suma a nuestro canal para traer un conocimiento de mucha importancia y que cada vez más trae pérdidas económicas a la producción. La mastitis es fundamental el cuidado y él va a explanar mucho de su conocimiento, de su expertise. Y le paso la palabra a él para que pueda presentarse un poco, contar su historia en la producción lechera y también su formación académica para que a los que no conocen todavía, que conozcan un pouco mais de sua grande capacidade. Bacana. Primeiramente, parabéns pelo canal, parabéns pelo conteúdo. É uma honra poder estar contando um pouco do nosso dia a dia aqui, do nosso desafio e falar sobre mastite. Eu trabalho diretamente na atividade desde 2008. 2008 foi quando eu entrei na fazenda, onde eu trabalho até hoje. Na fazenda, no Tambo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em vários setores, então conhecer um pouco da ordenha, bezerreiro, parte do manejo em geral. E aí, em 2011, eu entrei na faculdade. Eu consegui conciliar a faculdade com o dia a dia lá na fazenda. Em 2014, eu assumi a parte da gestão operacional da fazenda. Então, comecei a estudar mais sobre pessoas e sobre o impacto das pessoas na atividade, que é enorme, né? A gente sabe disso. E aí acabei fazendo uma formação uma pós em clínica e reprodução. Posteriormente, em gestão e agora fazendo um MBA em gestão também, tá? Porque essa parte de gestão a gente tem que estar batendo bastante, principalmente que a gente está com bastante colaborador, então o desafio é diário. Show! Para o pessoal do Brasil aí que não me conhece, eu sou do Paraná, trabalho no Paraguai há 10 anos aí, já com nutrição animal. E aí eu criei há um ano o Tambo 360 com a ideia de criar conteúdo para gerar mais valor para a produção aqui do Paraguai, mas também para outros países da América Latina aí que queiram buscar um pouco de conhecimento. A ideia do 360, o Tambo, né, que a gente fala, aqui no Paraguai, Argentina e Uruguai se fala Tambo em vez de propriedade de leite. E aí o 360 é com essa ideia, falar de todos os temas, porque não é só nutrição que vive uma fazenda, né? A gente tem que tocar de todos os temas, tá bem? Agora eu vou falar no espanhol aí, e aí o pessoal vai tentando acompanhar bem devagar, a gente vai estar falando aqui, tá bem? Tá ok. Bueno, quando hablamos de mastitis, ¿verdad? Hablamos que há pérdidas econômicas, que há desafios en la producción, pero para empezar a discutir lo que es este tema, ¿verdad? Me gustaría poner un poco la definición de mastitis, qué es lo que es la enfermedad, para que podamos después discutir más sobre sus dificultades con relación a todo lo que son sus síntomas clínicos y también las prevenciones. Vamos a hablar hoy acá los tratamientos y todo el impacto de costo financiero. Pero, ¿cuál sería la denominación? ¿Cuál sería lo que sería la mastitis? Mastite é uma inflamação da glândula mamária. Tem o ite está relacionado com uma inflamação, assim como a metrite, uma inflamação do útero, otite e por aí vai. Essa inflamação ela pode ser devido a um patógeno, um agente infeccioso. Geralmente, o maior grupo que vai causar essa inflamação são as bactérias, mas também tem algas, tem fungo. Ou essa inflamação ela pode ser traumática, devido a uma queda, devido a uma batida. Então, nem sempre a mastite, essa inflamação,
ela é causada por uma bactéria. Então ela pode, na grande maioria sim, né? Mas ela também pode ser traumática. E no dia a dia a gente acaba pegando vários casos assim. Não, empezamos com um tema interessante, ¿verdad? Porque siempre pensamos que hay algo de bacteria de por medio, pero hay otros factores y el traumatismo también no es tan común, no es que va a la gran mayoría, pero hay que tener en cuenta que puede ser una causa y es posible ocurrir dentro de un tambo. Y cuando hablamos de la enfermedad por sí, conocemos que hay pérdidas, pero muchas veces se habla del costo de un tratamiento, del antibiótico que se va a usar, se nota la pérdida de producción de leche, pero muchas veces no es mensurado. ¿Cuál sería el impacto financiero hoy de una mastitis e quanto deixaria de perda econômica para um tambor? A gente tem, é bem isso que você colocou, William. A gente, no dia a dia, acaba olhando muito para a mastite clínica, que a vaca ela está demonstrando que ela não está bem, e não dá muita atenção para a mastite subclínica. E hoje, o grande impacto é na mastite subclínica, porque a clínica, uma propriedade que está controlada, vai ter uma incidência clínica de 5, 7%. Mas a subclínica, às vezes, você está com 20% das vacas com mastite subclínica. Isso impacta muito na produção de leite. Então, se a gente for, até peguei alguns trabalhos aqui, comparando a CCS e a perda na produção de leite. E aí eu tenho um levantamento que eu fiz na fazenda aqui para compartilhar também. Eu acabei replicando para a gente ver. Então, se pensar em produção de leite, a partir de 200 mil células por ml, lembrando que vaca que tem 200 mil células acima é considerada uma mastite subclínica. O leite, o que é o leite de qualidade, né? É essa vaca que tem a CCS inferior a 200 mil células por ml, contagem bacteriana inferior a 10 mil, esse seria o padrão ouro aqui, que a gente consegue ganhar bonificação por qualidade. E um leite com a ausência de antibióticos. Esses seriam os 3 pontos que a gente tem que trabalhar muito firme. Pensando na perda de produção, se a gente pega uma primípara que está com 200 mil células por ml, ela já está perdendo 470 ml de leite por dia. Agora, se ela está com uma CCS de 1 milhão, já está perdendo 1,5 litro no potencial produtivo dela. Aí você pega isso em 305 dias, a gente está falando aí de quase 500 litros que ela deixa de entregar. E na multípara ainda é maior essa perda. Uma multípara com CCS de 200 mil está perdendo 1,8. E uma multípara com CCS de 1 milhão está perdendo quase 4 litros, 3,95. Esse é um trabalho que foi feito na Associação Paranaense aqui, e é um trabalho científico, foi publicado. Então, quanto maior a CCS, maior a perda. Isso da mastite subclínica, que representa a grande perda das fazendas, que elas acabam não dando muita atenção. E eu fiz um levantamento aqui na fazenda, comparando todos os últimos controles dos últimos anos, desde 2018 que eu fiz esse levantamento, vacas com CCS inferior a 150 mil e superior a 150 mil. Só separei assim. E aí deixei para trabalhar com 200 dias de lactação, para ficar igual aos dois grupos. Aqui na fazenda, o grupo de CCS baixa estava produzindo 4 litros a mais que o grupo de CCS alta. É muito dinheiro que fica se você tem muita vaca com mastite subclínica. Deixa eu ver. Então, daí tem a mastite clínica, né? Mastite clínica é custo direto. Quanto que custa uma mastite clínica? O tratamento, aqui no Paraná, aqui vai ficar algo em torno de 150, 200 reais. Pensando que a fazenda vai usar antibiótico, a gente vai conversar daqui a pouco sobre usar ou não usar, quando usar. Mas pensando no antibiótico e no leite que a fazenda vai ter que descartar.
porque geralmente o período de carência é 3, 4 dias. Então, não é nem com a molécula, mas é com esse período de carência que você tem que descartar o leite. E aí, a mastite clínica, dificilmente a vaca vai voltar a produzir o que ela produzia antes de ter o evento. Se a gente estiver falando uma mastite ambiental, essa vaca ela jamais vai voltar a produzir. Então, hoje uma mastite clínica está custando algo em torno de 1.300 a 1.800 reais. É bastante dinheiro. Súper. No, es un valor bastante interesante. Ahí lo que comentó Luis, que alrededor de los tambos nosotros casi siempre miramos eso, la clínica, los gastos que se tiene, olvidamos la subclínica, que hay pérdidas muy grandes y eso, él comentó mucho el impacto, ¿verdad?, de la CCS, la contagio bacteriana. Ellos trabajan con un padrón oro, que sería células somáticas abajo de 200.000, contagem bacteriana abaixo de 10.000 e sem presença de antibióticos. Esse seria um padrão de qualidade alto de leite, ¿verdad? E ele comentou que há um trabalho interessante mostrando que arriba de 200.000, uma vaca que tem 200.000 já tem uma perda de 470 ml, ¿verdad? E isso é imprimípara. Se pensamos em vacas multíporas, estamos falando de 1,8, ¿verdad? Y cuanto mayor sería la cantidad de células somáticas, mayor a pérdida, puede llegar a 4 litros. Y él comentó que hizo un trabajo en el campo de ellos y evaluó vacas abajo de 150.000 de células somáticas y vacas arriba de 150. Y la diferencia fueron de 4 litros. El impacto es bastante grande y por eso tenemos que hablar y cada vez más hablar y discutir del tema, porque hay prejuicios muy grandes económicos dentro del tambo, ¿verdad? Muito. Bueno, ya comentaste el tema del padrón oro, ¿verdad? De cuál serían los índices buscados para tener una calidad. No sé si querés comentar algún poco más de este tema, ¿verdad? ¿Cuáles serían los valores, se puede recordar? Y un poco cómo lograr a este valor llegar hoy también. Nesses valores, a gente falando no leite padrão ouro, é um leite que vai ter uma melhor vida de prateleira, vai durar mais tempo lá na prateleira, é um leite que vai render mais. Então, para a indústria, é muito importante ter esse leite padrão ouro. E toda a questão de sabor, textura dos produtos está envolvido com qualidade. Então, a gente acaba conseguindo uma bonificação, não é em todos os laticínios que pagam essa bonificação, mas boa parte já está pagando, porque o leite rende mais também. Aqui, por exemplo, a bonificação é de 5% em CCS e acredito que 5 ou 6% em CPP. Isso representa bastante dinheiro lá no final do mês. Um outro ponto é a questão do antibiótico. Ainda tem muito uso indiscriminado, muita associação que não necessitaria, muito tratamento que não precisaria, e aí isso acaba gerando um grande prejuízo para a fazenda quando ela manda esse leite para a indústria, porque lá é feito um teste, geralmente um teste rápido, um snap test, e vai identificar a presença de antibióticos e a fazenda vai acabar perdendo toda essa produção. A gente tem trabalhado, nem sempre o nosso CCS foi baixo, é importante a gente lembrar isso, que a CCS é algo que a gente tem que trabalhar diariamente. Eu sempre costumo dizer que ela desce, ela diminui de escada e ela sobe de elevador. Se você bobear, ela sobe rápido. Então, a gente já teve uma CCS lá atrás de 600 mil, 700 mil, e aí trabalhando, treinamento de equipe, a gente vai conversar mais sobre isso, sobre os ajustes que a gente pode estar fazendo, e ela vai baixando. A gente tem bastante aluno do curso de qualidade que estão tendo resultados fantásticos, mas é assim, é rotina, né? Todo dia fazer o que tem que ser feito. Super.
é um tema cada vez mais que teremos que discutir y el pago por esta calidad ayuda mucho también a mejorar ese trabajo con la calidad de leche. Ojalá no debería ser así, ¿verdad? Tendrías que ser siempre pensando porque hay pérdidas productivas y no solamente por el gaño adicional de la calidad de leche. Pero esto es una cosa que debe venir. Acá en Paraguay, por ejemplo, no se paga por calidad de todavía, solamente sólidos. Y ahí hay un déficit bastante grande con relación a eso, ¿verdad? Para recordar los que están ingresando ahora, ¿verdad? Estamos hablando acá de Paraguay, estoy hablando en español y Luis está hablando en portugués. Que tenga un poco de paciencia y vamos a hacer un buen contenido acá. A los que están ingresando de otros países, quieren poner acá también de donde están nos escuchando, que es interesante también para conocer un poco de nuestro público. Bueno, siguiendo del tema que estamos discutiendo, que es la mastitis, así como comenté anteriormente, muchas veces, yo soy de reproducción, no me preocupo tanto con eso. Yo soy nutricionista, no me preocupo tanto con la mastitis. Y cada vez más nos damos cuenta que debemos mirar más los detalles en general de un tambo, de una propiedad, porque todo tiene impacto y todos tienen una correlación. Entonces, muchas veces el trabajo de uno está siendo afectado por un mal trabajo de un otro profesional o de una otra persona dentro de esta finca productiva. Si nos puedes comentar un poco cuál es el impacto de la mastitis en la reproducción y la nutrición, que son los temas que más trabajamos, y si hay algún trabajo que demuestre ese impacto grande. Bacana. Essa questão de às vezes os laticínios não bonificarem, né? Então, uma forma de você apresentar o trabalho de qualidade para a fazenda, para o tambo, é você demonstrar esses impactos em produção, né? E aí a reprodução. Então, eu trouxe alguns trabalhos aqui e trouxe um levantamento que a gente fez lá na fazenda também, com taxa de concepção de vacas com mastite subclínica, comparado com um grupo saudável, taxas de perdas embrionárias, porque ainda mais com esse calor não é fácil emprenhar a vaca, e quando você emprenha, você perder, dá um dó danado, assim, porque é difícil, né? E essa vaca demora para emprenhar. Então vamos lá. Tem um trabalho do professor Zé Eduardo, acho que você já fez um bate-papo com ele. Onde ele comparou a taxa de concepção ao primeiro serviço de um grupo de vacas saudáveis, que não tiveram nenhum problema, e o grupo de vacas que teve alguma enfermidade. Aí o grupo de vacas saudáveis, a taxa de concepção foi 51%. As vacas que tiveram mastite, a taxa de concepção já foi 39,4%. Já tem uma redução significativa na taxa de concepção. Aí perda gestacional. E essa perda não é de mastite clínica, é só vacas que tiveram CCS alta. Grupo saudável, estava prenha, aos 60 dias foi feito um diagnóstico. Grupo saudável teve uma perda próxima de 14%, que é uma perda mais ou menos que a gente vê aqui nas fazendas do Brasil. Grupo de CCS alta, a perda de 30%. Imagina, já não é fácil emprenhar, e aí você perde quase 30% das vacas que você emprenha, a reprodução não roda. Aí eu fiz um levantamento aqui na fazenda. Mesmo esquema. Grupo de CCS abaixo de 150 e acima de 150. E avaliei a taxa de concepção. A diferença deu 7 pontos percentuais. Então, o grupo que tinha CCS baixa, aqui a gente nem está falando de uma mastite clínica, subclínica, a concepção era 7% a mais. Então é bastante. E a diferença na taxa de perda deu 10 pontos percentuais. Então perdia 10 pontos a menos. Isso representa bastante, né? Eu até fiz uma conta aqui para a gente ver a taxa de prenhez, por exemplo. No grupo de CCS alta, se a gente pensar a mesma taxa de serviço, 70%, que é uma taxa alta, é uma taxa muito boa, é uma fazenda que trabalha muito a reprodução. No grupo de CCS alta,
eu tenho 33% de concepção. Então, eu vou ter uma taxa de prenhez de 23%. Mesma fazenda, mesma técnica, mesma comida, tudo certinho. Tem CCS baixa, a concepção vai de 33% para 40%. E aí, 40 vezes 70 divididos por 100, a minha taxa de prenhez vai para 28. Então, você consegue incrementar muito a taxa de prenhez, fazendo o mesmo trabalho só por ter mais vacas com CCS baixa. E se a gente pensar em vacas com mastite clínica, aí o impacto é bem maior, principalmente quando são por agentes coliformes, né, como E. coli, como Klebsiella, que são agentes gram-negativo, e aí quando morre uma bactéria dessa, libera LPS, que é o lipopolissacarídeo, e essa inflamação, nessa inflamação tem liberação de prostaglandina, de interleucina, e tudo isso é prejudicial, tanto para o embrião, quanto para a função ovariana. Então impacta muito, muito, muito. Perfecto. Vamos a intentar hacer un resumen que en Se español quiser. bastante información. Pero interesante, ahí Luis comentó el trabajo de la investigación de Portela, donde evaluaron la, la concepción al primer servicio, ¿verdad? De los animales que tenían altos días altas células somáticas, perdón, comparado a los que tenían bajas células somáticas. Y la diferencia es bastante interesante. Cuando hablamos de tasa de concepción, salieron de 51% las que tenían bajas células somáticas para 39%. Hay una pérdida bastante significativa en la concepción y también evaluaron la pérdida gestacional, ¿verdad? Como comentó él, que es muy difícil preñar vacas de alta producción y con todos los problemas de confort y estrés térmico que tenemos, salió de una pérdida gestacional de 14% para 30%. O sea, 30% de los animales perdían la gestación. Entonces, bastante grande toda la pérdida que da una mastitis en la parte reproductiva. Ahí él comentó saliendo si tenemos una misma tasa de servicio de 70%, que es alta, ¿verdad? Que trabajando en muy bien la parte reproductiva, salían de un 28% de tasa de prenhez, que era una tasa de prenhez buena, bajando para 22%. O sea, el impacto solamente en mastitis subclínicas es muy grande. Imaginar un tambo que hay más problemas de clínica de por medio, ahí sí que los resultados van a bajar bastante y ahí el impacto reproductivo muchas veces puede ser por las mastitis que están pasando. E não é pela dieta. Geralmente, o veterinário da reprodução, quando está ruim, ele já é alguma coisa da comida, não. Tem muitos fatores que impactam a reprodução. Reprodução é lá a pontinha da pirâmide, né? Qualquer evento que acontece vai impactar na reprodução. Às vezes foi feita uma vacinação massal há 30 dias atrás, ou teve uma onda de calor 30 dias atrás, e você vai palpar as vacas hoje e a reprodução está ruim. E você às vezes não recorda que há 30 dias atrás teve um problema, né? Então a reprodução, qualquer deslizezinho, ela cai mesmo. E o que acontece? Você não consegue emprenhar as vacas vão permanecendo em lactação, cada vez produzindo menos leite, aí o nutricionista tem que se desdobrar para fazer essa vaca dar leite a um custo baixo, e aí você vai emprenhar essa vaca lá com 300 dias de lactação, essa vaca ela já está gorda, aí vai secar essa vaca com um score corporal lá de 4,5, 5, aí essa vaca vai ter problema de parto, vai ter distocia, ela vai entrar em lactação, muito obesa, vai ter cetose, deslocamento da bomase, e dificilmente ela vai fechar a próxima lactação. Às vezes só por causa de uma mastite e de uma CCS. Falei bastante desse tema com o Dado Consentinha há mês passado, na última entrevista. O pessoal aí que não conhece muito o canal aí, depois da live, vai lá e segue a gente, o William Miola e Tamo 360, que vai estar todos os cortes aí que estamos começando a publicar agora.
da entrevista. E também Joia. no Spotify, no YouTube está a entrevista completa. E também depois toda a entrevista nossa vai estar lá disponível também, para todo mundo que quiser. Legal. Assim como comentaste, ¿verdad? É importante conocer todos os factores, ¿verdad? Porque eu como nutricionista sei que muitas vezes se culpa a nutrição por la reproducción. Muchas veces hay muchos problemas de mastitis, también la culpa es de la nutrición. Claro que tiene mucho que ver, todo Sim. influencia en los resultados, ¿verdad? Pero una buena reproducción es fundamental para que tengamos un ciclo de alta fertilidad, que es lo que siempre comenta Dado, acelerar el proceso reproductivo, porque siempre va a haber estas vacas ahí con muchos días de lactación. Publiqué un video ahí hace pocos días en mi canal, ahí de sería un meme, hablando de una vaca con 300 días y la espera para que esa vaca vuelva a la producción. Y muchas veces no vuelve, Não. se va del tambo y quizás era una vaca muy buena y se fue por una mastitis, se fue por un mal trabajo É. reproductivo y se va una vaca de alta capacidad productiva y con genoma altísimo, pero se va por errores. Sim. Entonces, es un problema grave en los tambos todavía. Eu tenho um exemplo que aconteceu aqui. Nós tivemos uma vaca que era 2056. Eu lembro muito bem dela, a Evelyn Baxter. É uma vaca que chegou a dar 102 litros por dia no lote. Então, uma vaca que a gente fez muito embrião dela, muito embrião. E ela geralmente tinha dupla ovulação, então ela tinha muito parto gemelar. E aí nasceu duas fêmeas, a 39,6 e 39,7. Excepcionais, iguaizinhas à mãe dela, produzindo muito leite. Uma, a gente errou o tempo de inseminar e emprenhar ela. A gente demorou para emprenhar. E a outra a gente emprenhou na época certa, teve um intervalo entre parto de 400 dias, tudo certinho. Essa que a gente emprenhou certinho, seguiu dando muito leite. E a outra foi uma que a gente acabou perdendo por cetose, porque a genética dela era tão boa, e como ela não emprenhou, ela começou a produzir menos leite e começou a engordar. E a gente acabou perdendo ela por uma cetose clínica. Então é um animal excepcional, como você comentou, produtividade altíssima, mas por erro de manejo, a gente acabou perdendo. Y qué pérdida. Nossa. Bueno, vamos a seguir hablando de la mastitis. Si no, empezamos juntando todos los temas ahí, pero ahora vamos a poder separar de vuelta. La mastitis tiene varias formas, ¿verdad? De identificarla en una propiedad o en un laboratorio. Pero lo que más miramos hoy es el productor se entendiendo que es una mastitis clínica y lo que es una subclínica. Pero hay muchos problemas identificar lo que es una mastitis ambiental, lo que es una mastitis contagiosa. Si nos puedes diferenciar un poco cada una de ellas y cómo podemos identificar normalmente en un tambo eso. Ok. Mastite clínica. A mastite clínica está associada a sinais clínicos, então ela é totalmente visual. Principais sinais que a gente vê é alteração no leite, sinais de inflamação na glândula e muitas vezes sinais sistêmicos na vaca. Então a mastite clínica a gente pode dividir ela em três. A mastite grau 1, que é a mastite mais branda, mais leve, onde só tem alteração no leite, que é o grumo, geralmente é grumos. A mastite grau 2, ela tem alteração no leite e na glândula. Então a vaca está com o útero avermelhado, ela está com dor, a palpação, a vaca está incomodada. E a mastite grau 3 tem alteração no leite, na glândula e alterações sistêmicas. Essa é aquela mastite que é toxêmica e se a gente não trata rápido, a gente acaba perdendo a vaca. E o que é importante a gente falar é que muitas mastites que são grau 2, elas evoluem para um quadro grau 3. Depende muito da resposta da vaca. Por isso que é tão importante o diagnóstico. Por isso que é tão importante a gente treinar o pessoal lá na ordenha. Para que quando eles vejam que a vaca tem uma alteração na glândula, eles já possam identificar e separar essa vaca.
A mastite subclínica, a gente pode fazer alguns tipos de diagnóstico. A gente não consegue observar a olho nu. A princípio, o leite está normal. O padrão ouro para a gente identificar a mastite subclínica é a contagem de células somáticas, onde a gente coleta o leite e manda para um laboratório. Também pode ser usado o CMT, o California Mastite Test. Ele não é tão preciso, então muitas vezes você não tem a mesma assertividade da CCS, mas você pode ter uma boa noção, né, de como está a célula somática dessa vaca. Ele vai formando um gel, ele é um detergente que quando entra em contato com o leite, ele rompe o DNA das células. Quanto mais células de defesa tem ali, mais denso fica aquela solução. E você vai classificar ela de normal, traços 1, 2 ou 3. Quanto mais alto o grau, mais denso é essa solução. É uma forma que funciona também. Tá? A gente tem as propriedades, mas o padrão ouro seria você, uma vez por mês, coletar leite de todas as vacas e enviar para fazer a contagem de células somáticas. E aí, com base nesse controle, nesse resultado, você tomar as decisões de manejo. Vou traduzir esta parte ya, pues si no vamos Eu já falo o restante. si no el traductor no va a poder ser tan simultáneo, tan preciso. Así nos comentó la diferencia de la mastitis clínica y la subclínica, ¿verdad? Que la clínica es la visual, que normalmente está dividida en tres, ¿verdad? Que sería la primera, que es alteraciones en la leche, que sería a través de los grumos. Y la número 2, que sería cuando está por la leche y también por la glándula mamaria, que podemos tener alteraciones el color y la temperatura de la glándula. Y la 3 es cuando también hay alteraciones sistémicas, entonces podemos mirar la temperatura del animal y otros síntomas que pueden afectar, y normalmente es la problemática de solucionar, que normalmente tenemos varias 2 y dejamos pasar un cuadro del 3, y eso va mucho de la capacidad de los operadores de la orden de mirar y hacer el tratamiento si necesario, ¿verdad? Y, okay. y ahí la subclínica, que es la que no tiene esa visualización muy fácil, lo que él comenta que el padrón oro que les recomiendo es hacer análisis mensal de la leche y medir células somáticas. Eso sería un control que podemos identificar si hay alguna alteración. O el test de CMT, que es, hay en muchos tambos, sí. Pero muchas veces el uso no es tanto, pero que existen los equipamientos, existen varios tambos. Pero ahí tenemos la forma de medir, que es dividido también en 4, ¿verdad? Que es la normal, y después donde hay presencia dividida en 3. Y ahí va a depender de la cantidad, ¿verdad? De la densidad. Entonces ponemos el producto y miramos cuál es la densidad, que puede variar de 1 al 3 de acuerdo con la cantidad que vamos a tener de esta mastitis subclínica. No sé si faltó un punto. Perfeito. Bueno, ahora comentarnos un poco sobre la diferencia de la mastitis ambiental y contagiosa, que creo que hay bastante dificultad todavía de eso en el campo. Sim. A mastite ambiental está relacionada com patógenos que vivem geralmente no ambiente. Matéria orgânica, água, cama, piquete. Geralmente, tá? Essas mastites, elas tendem a ser mais clínicas, justamente porque a maioria dessas mastites ambientais são causadas por patógenos gram-negativos. Tem gram-positivo também, tem os estrepes ambientais, por exemplo. Mas quando a gente fala das mastites que estão no ambiente ali, ou dos patógenos, tem Escherichia coli, tem Klebsiella, tem Serratia. E aí, então, ambiental é mais relacionado ao ambiente. A contagiosa
ela está relacionada com uma vaca, uma glândula mamária infectada. Então, precisa ter uma vaca que é o reservatório desse patógeno. E um exemplo clássico da mastite contagiosa é o Streptococcus agalactiae, que ele é extremamente contagioso. E aí, existem alguns patógenos que eles transitam entre contagioso e ambiental. Por exemplo, os streptococcus ambientais. Eles estão no ambiente, mas também estão em um reservatório de uma vaca infectada. Então, eles podem ser transmitidos aí de várias formas. A Klebsiella, até há um tempo atrás, a gente falava que ela era estritamente ambiental, mas a gente já tem alguns trabalhos demonstrando que ela também é contagiosa. Ela pode passar de uma vaca para outra durante a ordenha, através de mão do ordenhador, através de equipamento, através de problema de vácuo. Tudo isso pode ser fator de risco para a transmissão das mastites contagiosas. Bueno, vamos, no voy a hablar mucho de los causadores, después vamos a hablar un poco más y ahí traducimos mejor ahí. Pero la diferenciación se da, la ambiental, el nombre por sí solo dice, ¿verdad?, que es del ambiente. O sea, nosotros acá en Paraguay tenemos mucho compost bar y con bastante dificultad con relación a población, con relación a humedad. Tenemos mucha dificultad y muchos problemas serios de mastitis estamos teniendo. Y también está la contagiosa, ¿verdad? Que es mucho del contagio de las manos del ordenador o del equipo mal regulado o de una mala limpieza. Son todos procedimientos en el ordeño que contaminam de una vaca para otra. Pero sí o sí tenemos una vaca que es lo que tiene vamos a decir, el que va a pasar de una vaca para otra. Tiene que tener dentro de una glándula mamaria para tener el contagio, ¿verdad? Eso sería. Sí. Y algunos patógenos son de los dos, pueden estar tanto ambiental como contagiosa. Y ese sería más difícil identificar dónde está el problema, ¿verdad? Este sería un trabajo más difícil de identificar cómo solucionar, que creo que es la secuencia de los temas que vamos a estar hablando acá hoy, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de los patógenos, ¿verdad? Hablamos de diagnóstico. Ahí justo nuestro amigo Sander Bervanger está con nosotros acá y comentó sobre el tema de las placas. ¿Cómo usted recomendaría el uso de las placas, de las análisis? Hoy, ¿cómo usted hacen todos en el campo? ¿Mandan algo al laboratorio? ¿Cuál es tu mirada con relación a eso para que tenga un diagnóstico más preciso? Joia. Essa é uma excelente pergunta. Bom, primeiro, eu acredito muito no laboratório na fazenda. Ele é muito fácil de trabalhar. Investimento relativamente baixo pelo retorno que traz. Por quê? Porque muitas vacas nós não precisamos tratar com antibiótico. Depende muito do perfil da fazenda. Geralmente, uma fazenda que tem CCS alta tem um perfil mais contagioso. Uma fazenda que tem CCS baixa tem um perfil mais ambiental. E uma E. coli, por exemplo, a taxa de resolução do quadro da mastite, se a vaca estiver bem, é acima de 90%, cura espontânea. Só que se você não faz cultura, você não sabe. Então, muitas fazendas acabam tratando e nem precisa tratar. Quando a gente começa a fazer cultura dentro da fazenda, a gente vê que 30%, 40% das amostras não tem crescimento. Não cresce nada na placa. Por quê? Porque a vaca conseguiu debelar essa infecção. O sistema imune da vaca conseguiu resolver. Então, de arrancada, você deixa de tratar 30%, 40% das vacas. E é por isso que é um investimento que você paga muito rápido. Você não usa antibiótico, logo você não descarta leite. Então, esse leite, 2, 3 dias a vaca está bem, clinicamente, e ela volta para o tanque. As placas funcionam muito bem, tá? Tem uma assertividade muito boa. A gente que trabalha
com as placas Acumast. Tem, tem um micoplasma, por exemplo, não cresce na placa. Micoplasma tem que mandar para o laboratório para fazer PCR. Quando que eu vou suspeitar de micoplasma na fazenda? Qual coisa me interrompe aí, William, vou falando. Lá. Quando eu vou suspeitar de micoplasma na fazenda? Quando as vacas começam a apresentar sintomatologia respiratória, uma pneumonia, e aí você trata, a vaca não responde. Quando a vaca não responde a tratamento da mastite, geralmente está associado com agalaxia, então seria que a vaca para de produzir leite. Tem inflamação da articulação, então tem artrite. Nesses quadros, você pode coletar alguns animais de amostragem e mandar para o laboratório para fazer um PCR. Agora, nos demais agentes, o laboratório na fazenda ele funciona super bem. O importante é ser uma pessoa que esteja ali treinada para plaquear essas amostras e aí fazer o diagnóstico. O diagnóstico, 12 a 16 horas você já tem um resultado. Então é muito rápido. Se eu passei hoje à tarde, amanhã cedo eu já tenho um resultado, eu já vou direcionar essa vaca ou para tratamento ou para liberar ela. Porque tem muita vaca que ela entra com mastite hoje e amanhã ela tá boa. O leite tá limpo, a produção dela tá altíssima. E aquela vaca que às vezes vai fazendo uso antibiótico e vai ter que descartar o leite dela por 7 dias. E nem tem mais bactéria ali. Interessante. É é una discusión que estamos teniendo mucho acá, porque el cuestionamiento de los productores es, pero si yo esperar la placa, un día me murió, se muere la vaca. Y ahí esa es la discusión, ¿verdad? Sí, la mayoría que tiene el equipamiento trata con antibióticos y pone la placa para ver qué es lo que sale. Ese es más o menos hoy lo que estamos mirando, lo que es más común, ¿verdad? Lo que comentaste es que 30-40% muchas veces de los animales se hace la placa y no tiene nada, porque el animal por sí solo, su sistema inmune ya hizo el trabajo y solucionó, ¿verdad? Sim. Y que tenemos muchos casos que no necesita tratar, ¿verdad? Entonces, solamente la única forma de saber eso es haciendo las placas. Y creo que es una cosa muy práctica, hay que entrenar el equipo, pero hay esa discusión, ¿verdad? No sé cuál es tu mirada, pero eso es lo que escucho casi todas las semanas donde me voy, ¿verdad? Si espero para tratar, la vaca no va a aguantar. Tem um trabalho do professor Rodrigo Bicalho, da equipe, né, dos alunos dele, e eu assisti a apresentação desse trabalho, onde foi feito justamente isso. Um grupo tratava já no primeiro dia e o outro grupo aguardava o resultado da cultura. Então, você aguardava o resultado do outro dia. E aí foi feito um comparativo com risco ao descarte, com produção, com reprodução. Qual foi a única diferença? O grupo que tratava no dia, já com antibiótico, tinha um maior risco de descarte. E por quê? O que justifica isso? Porque muitas vezes era uma mastite causada por um coliforme, por uma Klebsiella, por uma E. coli, e aí a vaca já está respondendo, né? Toda vez que tem essa invasão, ela já está respondendo, já está matando essas bactérias, e aí você injeta mais antibiótico lá na glândula, então morre mais bactéria. Esses gram-negativos liberam LPS. LPS causa uma resposta exacerbada. E aí as vacas podem ir a óbito por choque endotoxêmico, por septicemia, devido a morrer muita bactéria num período curto, né, um espaço curto. Então, assim, e é um paradigma. Tá? A gente começou em 2015 a deixar de tratar as vacas no dia. E a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, agora a gente vai perder vaca por mastite. E não, quando você deixa, você vai fazer terapia de suporte, vai fazer anti-inflamatório e dá para guardar outro dia, assim, é bem tranquilo, não tem erro. Tem até um risco maior de você tratar no dia. Súper, estamos teniendo unas cuantas consultas acá, después vamos a mirar todo, no vamos a dejar pasar nada.
Solo para resumir esse tema aí de que comentou Luiz, é um trabalho de Bicalho, onde evaluaram isso, ¿verdad? De tratar as vacas no primeiro dia ou esperar a análise e fazer o tratamento correspondiente e correto, ¿verdad? Y increíble es que el mayor riesgo de tener mortandad de animales es lo que se hace el tratamiento. Porque muchas veces hay muchos casos que no son tan pesados, pero que hay una muerte bacteriana ahí. Y al entrar con antibióticos muy fuertes, aumentamos la mortandad de bacterias y hay un aumento del nivel de LPS que vai afetar mais o animal que la mastite solamente, ¿verdad? Entonces ahí el pobre del hígado tiene que hacer todo el trabajo de eliminar todo ese LPS, todo ese antibiótico que está ahí y a veces dificultamos más el proceso. Claro que es así como comentó, es un cambio de paradigmas. Al primer momento parece un riesgo muy grande, pero hay que ir evaluando y los tambos, ir probando el uso y se va a dar cuenta que es eficiente, que y ellos ya están usando y que tiene un buen funcionamiento ahí, ¿verdad? Bueno, ahí sumando al tema, ¿verdad? Comentamos ya algunos de los causadores, ¿verdad? Pero si nos puedes hacer un apañado general de cuáles son los mayores problemas hoy, lo que usted más mira en la casualidad del día a día, lo que más afecta a los animales del tambo y cuáles las mayores dificultades en tratamiento también. Ok. Mastite clínica. A mastite clínica está associada a sinais clínicos, então ela é totalmente visual. Principais sinais que a gente vê é alteração no leite, sinais de inflamação na glândula e muitas vezes sinais sistêmicos na vaca. Então, a mastite clínica a gente pode dividir ela em três. A mastite grau 1, que é a mastite mais branda, mais leve, onde só tem alteração no leite, que é o grumo, geralmente é grumos. A mastite grau 2, ela tem alteração no leite e na glândula. Então a vaca está com o úbero avermelhado, ela está com dor, a palpação, a vaca está incomodada. E a mastite grau 3 tem alteração no leite, na glândula e alterações sistêmicas. Essa é aquela mastite que é toxêmica e se a gente não trata rápido, a gente acaba perdendo a vaca. E o que é importante a gente falar é que muitas mastites que são grau 2, elas evoluem para um quadro grau 3. Depende muito da resposta da vaca. Por isso que é tão importante o diagnóstico. Por isso que é tão importante a gente treinar o pessoal lá na ordenha. Para que quando eles vejam que a vaca tem uma alteração na glândula, eles já possam identificar e separar essa vaca. A mastite subclínica, a gente pode fazer alguns tipos de diagnóstico. A gente não consegue observar a olho nu. A princípio, o leite está normal. O padrão ouro para a gente identificar a mastite subclínica é a contagem de células somáticas, onde a gente coleta o leite e manda para um laboratório. Também pode ser usado o CMT, o California Mastite Test. Ele não é tão preciso, então muitas vezes você não tem a mesma assertividade da CCS, mas você pode ter uma boa noção, né, de como está a célula somática dessa vaca. Ele vai formando um gel, ele é um detergente que quando entra em contato com o leite, ele rompe o DNA das células. Quanto mais células de defesa tem ali, mais denso fica aquela solução. E você vai classificar ela de normal, traços 1, 2 ou 3. Quanto mais alto o grau, mais denso é essa solução. É uma forma que funciona também. Tá? A gente tem as propriedades, mas o padrão ouro seria você, uma vez por mês, coletar leite em todas as vacas e enviar para fazer a contagem de células somáticas. E aí, com base nesse controle, nesse resultado, você tomar as decisões de manejo. Eu vou
a traducir esta parte ya, pues si no vamos a Eu dejar, já falo o restante. si no el traductor no va a poder ser tan simultáneo, acá, tan preciso. Eh, Así nos comentó la diferencia de la mastitis clínica y la subclínica, ¿verdad? Que la clínica es la visual, que normalmente está dividida en tres, ¿verdad? Que sería la primera, que es alteraciones en la leche, que sería a través de los grumos. Y la número dos, que sería cuando está por la leche y también por la glándula mamaria, que podemos tener alteraciones el color y la temperatura de la glándula. Y la tres es cuando también hay alteraciones sistémicas, entonces podemos mirar la temperatura del animal y otros síntomas que pueden afectar, y normalmente es la problemática de solucionar, que normalmente tenemos varias dos y dejamos pasar un cuadro del 3, y eso va mucho de la capacidad de los operadores de la orden de mirar y hacer el tratamiento si necesario, ¿verdad? Ok. Y, y ahí la subclínica, que es la que no tiene esa visualización muy fácil, lo que él comenta que el padrón oro que les recomiendo es hacer análisis mensal de la leche y medir células somáticas. Eso sería un control que podemos identificar si hay alguna alteración. O el test de CMT, que es, hay en muchos tambos, Sim. pero muchas veces el uso no es tanto, pero que existen los equipamientos, existen varios tramos. Pero ahí tenemos la forma de medir, que es dividido también en cuatro, ¿verdad? Que es la normal y después donde hay presencia dividida en tres. Y ahí va a depender de la cantidad, ¿verdad? De la densidad. Entonces ponemos el producto y miramos cuál es la densidad, que puede variar de 1 al 3 de acuerdo con la cantidad que vamos a tener de esta matriz subclínica. No sé si faltó un punto. Perfeito. Bueno, ahora comentarnos un poco sobre la diferencia de la mastitis ambiental y contagiosa, que creo que hay bastante dificultad todavía de eso en el campo. Sim. A mastite ambiental está relacionada com patógenos que vivem geralmente no ambiente. Matéria orgânica, água, cama, piquete. Geralmente, tá? Essas mastites, elas tendem a ser mais clínicas, justamente porque a maioria dessas mastites ambientais são causadas por patógenos gram-negativos. Tem gram-positivo também, tem os estrepes ambientais, por exemplo. Mas quando a gente fala das mastites que estão no ambiente ali, ou dos patógenos, tem Escherichia coli, tem Klebsiella, tem Serratia. E aí, então, a gente, ambiental é mais relacionado ao ambiente. A contagiosa, ela está relacionada com uma vaca, uma glândula mamária infectada. Então, precisa ter uma vaca que é o reservatório desse patógeno. E um exemplo clássico da mastite contagiosa é o Streptococcus agalactiae, que ele é extremamente contagioso. E aí, existem alguns patógenos que eles transitam entre contagioso e ambiental. Por exemplo, os Streptococcus ambientais. Eles estão no ambiente, mas também estão em um reservatório de uma vaca infectada. Então, eles podem ser transmitidos aí de várias formas. A Klebsiella, até há um tempo atrás, a gente falava que ela era estritamente ambiental, mas a gente já tem alguns trabalhos demonstrando que ela também é contagiosa. Ela pode passar de uma vaca para outra durante a ordenha, através de mão do ordenhador, através de equipamento, através de problema de vácuo. Tudo isso pode ser fator de risco para a transmissão das mastites contagiosas. Bueno, no voy a hablar mucho de los causadores, después vamos a hablar un poco más y ahí traducimos mejor ahí. Pero la diferenciación se da, la ambiental, el nombre por sí solo dice, ¿verdad? Que es del ambiente.
O sea, nosotros acá en Paraguay tenemos mucho compost bar y con bastante dificultad con relación a población, con relación a humedad. Tenemos mucha dificultad y muchos problemas serios de mastitis estamos teniendo. Y también está la contagiosa, ¿verdad? Que es mucho del contagio de las manos del ordenador o del equipo más regulado o de una mala limpieza. Son todos procedimientos en el ordeño que contaminam de una vaca para otra, pero sí o sí tenemos una vaca que es lo que tiene vamos a decir, el que va a pasar de una vaca para otra. Tiene que tener dentro de una glándula mamaria para tener el contagio, ¿verdad? Eso sería. Y algunos patógenos son de los dos, pueden estar tanto ambiental como contagiosa. Y ese sería más difícil identificar dónde está el problema, ¿verdad? Este sería un trabajo más difícil de identificar cómo solucionar, que creo que es la secuencia de los temas que vamos a estar hablando acá hoy, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de los patógenos, ¿verdad? Hablamos de diagnóstico. Ahí justo nuestro amigo Sander Bervanger está con nosotros acá y comentó sobre el tema de las placas. ¿Cómo usted recomendaría el uso de las placas, de las análisis? Hoy, ¿cómo usted hacen todos en el campo? ¿Mandan algo al laboratorio? ¿Cuál es tu mirada con relación a eso para que tenga um diagnóstico mais preciso? Joia. Essa é uma excelente pergunta. Bom, primeiro, eu acredito muito no laboratório na fazenda. Ele é muito fácil de trabalhar. Investimento relativamente baixo pelo retorno que traz. Por quê? Porque muitas vacas nós não precisamos tratar com antibiótico. Depende muito do perfil da fazenda. Geralmente, uma fazenda que tem CCS alta tem um perfil mais contagioso. Uma fazenda que tem CCS baixa tem um perfil mais ambiental. E uma E. coli, por exemplo, a taxa de resolução do quadro da mastite, se a vaca estiver bem, é acima de 90%, cor espontânea. Só que se você não faz cultura, você não sabe. Então, muitas fazendas acabam tratando e nem precisa tratar. Quando a gente começa a fazer cultura dentro da fazenda, a gente vê que 30%, 40% das amostras não tem crescimento. Não cresce nada na placa. Por quê? Porque a vaca conseguiu debelar essa infecção. O sistema imune da vaca conseguiu resolver. Então, de arrancada, você deixa de tratar 30%, 40% das vacas. E é por isso que é um investimento que você paga muito rápido. Você não usa antibiótico, logo você não descarta leite. Então, esse leite, 2, 3 dias a vaca está bem, clinicamente, e ela volta para o tanque. As placas funcionam muito bem, tá? Tem uma assertividade muito boa. A gente que trabalha com as placas Acumast. Tem um micoplasma, por exemplo, não cresce na placa. Micoplasma tem que mandar para o laboratório para fazer PCR. Quando que eu vou suspeitar de micoplasma na fazenda? Qualquer coisa me interrompe aí, William, eu vou falando. Quando eu vou suspeitar de micoplasma na fazenda? Quando as vacas começam a apresentar sintomatologia respiratória, uma pneumonia, e aí você trata, a vaca não responde. Quando a vaca não responde a tratamento da mastite, geralmente está associado com agalaxia, então seria que a vaca para de produzir leite. Tem inflamação da articulação, então tem artrite. Nesses quadros, você pode coletar alguns animais de amostragem e mandar para o laboratório para fazer um PCR. Agora, nos demais agentes, o laboratório na fazenda ele funciona super bem. O importante é ser uma pessoa que esteja ali treinada para plaquear essas amostras e aí fazer o diagnóstico. O diagnóstico, 12 a 16 horas você já tem um resultado. Então é muito rápido. Se eu passei hoje à tarde, amanhã cedo eu já tenho um resultado. Eu já vou direcionar essa vaca ou para tratamento ou para liberar ela. Porque tem muita vaca que ela entra com mastite hoje,
e amanhã ela tá boa. O leite tá limpo, a produção dela tá altíssima, e aquela vaca que às vezes vai fazendo uso antibiótico e vai ter que descartar o leite dela por 7 dias. E nem tem mais bactéria ali. Interessante. É uma, é uma discussão que estamos tendo muito acá, porque o questionamento de los produtores é, pero se eu esperar a placa, um dia me murió, se muere la vaca. E aí, essa é a discussão, ¿verdad? A maioria que tem o equipamento trata com antibiótico e põe a placa para ver que é o que sale. Esse é mais ou menos hoje o que estamos mirando, o que é mais comum, ¿verdad? Lo que comentaste é que 30-40% muchas veces de los animales se hace la placa y no tiene nada, porque el animal por sí solo, su sistema inmune ya hizo el trabajo y solucionó, ¿verdad? Sim. Y que tenemos muchos casos que no necesita tratar, ¿verdad? Entonces, solamente la única forma de saber eso es haciendo las placas. Y creo que es una cosa muy práctica, hay que entrenar el equipo, pero hay esa discusión, ¿verdad? No sé cuál es tu mirada, pero eso es lo que escucho casi todas las semanas donde me voy, ¿verdad? Si espero para tratar, la vaca no va a aguantar. Tem um trabalho do professor Rodrigo Bicalho, da equipe, né, dos alunos dele, e eu assisti a apresentação desse trabalho, onde foi feito justamente isso. Um grupo tratava já no primeiro dia e o outro grupo aguardava o resultado da cultura. Então, se aguardava o resultado do outro dia. E aí foi feito um comparativo com risco ao descarte, com produção, com reprodução. Qual foi a única diferença? O grupo que tratava no dia, já com antibiótico, tinha um maior risco de descarte. E por quê? O que justifica isso? Porque muitas vezes era uma mastite causada por um coliforme, por uma Klebsiella, por uma E. coli, e aí a vaca já está respondendo, né? Toda vez que tem essa invasão, ela já está respondendo, já está matando essas bactérias, e aí você injeta mais antibiótico lá na glândula, então morre mais bactéria. Esses gram-negativos liberam LPS. LPS causa uma resposta exacerbada. E aí as vacas podem ir a óbito por choque endotoxêmico, por septicemia, devido a morrer muita bactéria num período curto, né, um espaço curto. Então, assim, e é um paradigma. Tá? A gente começou em 2015 a deixar de tratar as vacas no dia. E a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, agora a gente vai perder vaca por mastite. E não, quando você deixa, você vai fazer terapia de suporte, vai fazer anti-inflamatório, e dá para guardar outro dia, assim, é bem tranquilo, não tem erro. Tem até um risco maior de você tratar no dia. Super, estamos teniendo unas cuantas consultas acá, después vamos a mirar todo, no vamos a dejar pasar nada. Solo para resumir ese tema ahí de que comentou Luiz, é um trabalho de Bicalho, onde evaluaram isso, ¿verdad? De tratar as vacas no primeiro dia ou esperar a análise e fazer o tratamento correspondiente e correto, ¿verdad? Y increíble es que el mayor riesgo de tener mortandad de animales es lo que se hace el tratamiento. Porque muchas veces hay muchos casos que no son tan pesados, pero que hay una muerte bacteriana ahí. Y al entrar con antibióticos muy fuertes, aumentamos la mortandad de bacterias y hay un aumento del nivel de LPS que vai afetar mais o animal que la mastite solamente, ¿verdad? Entonces ahí el pobre del hígado tiene que hacer todo el trabajo de eliminar todo ese LPS, todo ese antibiótico que está ahí y a veces dificultamos más el proceso. Claro que es así como comentó, es un cambio de paradigmas. Uhum. Al primer momento parece un riesgo muy grande, pero hay que ir evaluando y nos estamos ir probando el uso y se va a dar cuenta que es eficiente, que
E eles já estão usando y que tienen un buen funcionamiento ahí, ¿verdad? Bueno, ahí sumando al tema, ¿verdad? Comentamos ya algunos de los causadores, ¿verdad? Pero si nos puedes hacer un apañado general de cuáles son los mayores problemas hoy, lo que usted más mira en la casualidad del día a día, lo que más afecta a los animales del tambo y cuáles las mayores dificultades en tratamiento también. Tá. Vamos lá. Streptococcus agalacti. Por quê? Porque ele é extremamente contagioso. Ele passa de uma vaca para outra muito rápido. Ele tem um calcanhar daqueles, porque a taxa de cura, quando a gente usa antibiótico, esse é um agente que a gente tem que tratar, ela é bem alta, acima de 80%. Então, tem muitas fazendas que já conseguiram erradicar o Streptococcus agalacti. Se eu puder falar de um agente que a gente pode erradicar da propriedade, é o Streptococcus agalacti. A gente faz cultura desde 2015 aqui na fazenda, a gente nunca pegou uma vaca positiva. Porém, para você eliminar ele, você precisa fazer um bom rastreio de todas as vacas que estão em lactação, e ele cresce muito bem nas placas, porque a contagem de bactérias é sempre alta, e das vacas que estão secas e elas forem parindo. Então você tem que fazer uma blitz terapia, né? Você tem que cercar muito bem para não ter recontaminação. Boa parte das fazendas que tem CCS alta tem problema com Streptococcus agalacti. E a notícia boa é que dá para erradicar ele, dá para resolver esse problema, só que demanda energia. Outro contagioso que é um problema, que seria a dupla dinâmica, é o Staphylococcus aureus. Esse é mais difícil. Primeiro, é difícil da gente isolar ele, porque ele forma biofilme, então muitas vezes você vai fazer cultura de uma vaca que está positiva e não cresce nada na placa. Como que eu posso ter certeza se essa vaca está negativa? Eu tenho que fazer 3 culturas com intervalo de 1 semana. E em algum momento, esse biofilme vai expandir e vai ter essa liberação de células na glândula, eu vou conseguir identificar. Se em 3 culturas não cresceu nada, aí essa vaca é negativa. Então, o Staphylococcus aureus não tem como erradicar, você pode diminuir, né? Vai diminuir com certeza, mas erradicar é uma utopia, porque sempre vai ter vacas que são positivas e você não vai conseguir rastrear. E como é um agente contagioso, vai transmitindo de uma vaca para outra. Mas dá para controlar, né? Dá para controlar. Se a gente pensar um outro, agentes ambientais, E. coli, acredito que é um dos patógenos mais comuns que a gente encontra hoje nos quadros de mastite clínica. Se a vaca estiver bem, o sistema imune responde rápido, a taxa de cura, como eu comentei, acima de 90%, é boa. E aí tem a dupla dela também, que é a Klebsiella. A Klebsiella é uma mistura de E. coli com Staphylococcus aureus, mais ou menos, né? Ela não é tão fácil, ela não cura tão fácil. A cura espontânea dela é baixa. Então, no caso da Klebsiella, geralmente a gente tem que fazer terapia, e geralmente terapia estendida. Até um tempo atrás a gente achava que era fácil a Klebsiella, né, de curar e tudo mais, mas os trabalhos vêm demonstrando que ela tem uma alta resistência aos antibióticos que a gente tem disponíveis, e ela tem essa capacidade de passar de uma vaca para outra também. Aí tem os streptococcus ambientais, né? Tem o agalacti, que é esse estritamente contagioso, e tem os ambientais, Streptococcus uberis, Dysgalacti, bovis. São patógenos que dependem muito da cepa, tem algumas cepas que curam mais fácil, outras não. O uberis, ele tem uma característica de causar uma mastite como se fosse uma mastite causada por E. coli, então uma mastite grau 2, muitas vezes. Tudo isso vai depender do sistema imune da vaca. Se o sistema imune responde rápido, ele resolve aquela inflamação rápido. Se demora para chegar a célula de defesa lá na glândula, é tempo de bactéria multiplicar, e quando o exército chega lá, a resposta inflamatória é exacerbada. Período de transição é o período crítico, porque a vaca já está com o sistema imune abalado. Por isso que geralmente as
mastites ambientais, grau 2, grau 3, vão ocorrer nesse período. Então, seriam essa dupla das contagiosas, a dupla das ambientais, as mais comuns encontradas. Aí tem os estreptos aí no meio dessa jogada. Tem o Corynebacterium, que eu não considero ele um patógeno tão desafiador. Tá muito associado com higiene, com cânula. Então, muitas vezes a gente está levando uma bactéria lá para dentro. Tem a Prototeca, que é uma alga. Ela não tem cura. A Prototeca já foi testado tudo que é tipo de antibiótico. In vitro, a gente encontra alguns trabalhos demonstrando taxa de cura, mas in vivo é outra história. Então, muitas vezes você vai ter que selar o teto, vai ter que secar o teto e seguir com os outros quartos. Ela está muito associada com o ambiente que está molhado, né? Ambiente banhado. Súper bien. Ahora va a ser difícil hacer toda la traducción de este tema. Voy a hacer un breve resumen y si yo digo algo que no está tan bien, por favor no me deje hablar mal. No es mucho mi tema, entonces no podemos dejar nada salir mal. Pero voy a hacer un resumen. Vos comentaste de las contagiosas, ¿verdad? Que la Galacti, que tiene un contagio alto, pero tiene una facilidad mejor de curar, tiene una cura alta. Entonces, por más que tenga un alto contagio, podemos trabajar bien y conseguir sanar este problema, ¿verdad? También comentaste que otro que se ve bastante es Staphylococcus aureus, pero tiene la dificultad de conseguir isolar por tener un biofilm y tener esa dificultad de conseguir en las placas hacer el trabajo. Pero comentaste de hacer 3 veces dentro de una semana, eso, ¿verdad? A la análisis. Uma por semana. Una por semana. Yes. Así vamos a conseguir lograr identificar cuando tenemos una variación de este biofilm, vamos a conseguir identificar mejor la Staphylococcus aureus. Entonces, esos serían los contagiosos, ¿verdad? Los más comunes encontrados. Y ahí, cuando está por la cuestión de ambiental, nos comentaste de la E. coli, que es bastante encontrada, pero tiene una alta curabilidad, 90% de chances de conseguir la cura, ¿verdad? Y también comentaste la Klebsiella, que es un problema porque tiene una cura bastante baja, ¿verdad? Que es lo que diferencia, son las dos más encontradas. Después hay un montante a más, hay los estreptococos contagiosos, ambientales, lo que comentaste, ¿verdad? Está la prototeca, hay un montante mayor de causadores. Por eso la importancia, volvemos a hablar del tema del uso de las placas, identificar, conocer los síntomas, conocer cómo se comporta cada uno de ellos, para conseguir hacer un buen tratamiento o si no es necesario no hacer el tratamiento, ¿verdad? Y hacer la economía para la vaca y para el tambo también, ¿verdad? De las dos formas. Eso. Ok. Ahí, si por ahí algo quedó, la gente puede después volver a escuchar de vuelta. Va a estar disponible en el podcast Tambo 360, va a estar también en YouTube como Tambo 360 y después hacemos también los cortes de todas las preguntas y va a estar por Instagram para los que quieran mirar todo lo que vamos a estar discutiendo. Cuando hablamos de tratamiento, ahí hay algunas consultas hacia atrás sobre cuestión de fluidoterapia, creo que llegamos a hablar alguna cosa de antibiótico, pero acá uno habló de Sandro Charopem. Sandrão. Grande Sandrão. Nos habla sobre a questão de ozonioterapia intramamário e retal para tratamento de mastites. Se nos puedes comentar um pouco qual é tu mirada com relação ao uso de antibióticos, se usamos intramamário, usamos parenteral, combinado, quando usar os dois, toda a fluidoterapia e também
em alguns casos, usar anti-inflamatórios, ¿verdad? Que vai ajudar mais que em alguns casos, ¿verdad? Então, se puedes comentar-nos um resumo sobre tratamento. Ok, vamos lá. Mastite clínica. Vamos pensar na terapia de suporte antes. Anti-inflamatório, a gente sempre usa, independente se é grau 1, 2 ou 3. Alguns técnicos recomendam a partir da grau 2, a gente já usa a partir do grau 1. Os anti-inflamatórios mais utilizados aqui são flunexina e meglumine e o meloxicam, uma das duas opções. A hidratação a partir do grau 2 é importantíssima, foi o professor Sandro que comentou, para mim é um dos pontos mais importantes, grau 2 e grau 3 tem que ter hidratação, ou um drenche. A fluidoterapia é importante um cálcio, uma glicose, a gente tem que pensar no sistema imune dessa vaca. Então, uma solução hipertônica, um cloreto a 7%, você estimular essa vaca, melhorar a perfusão sanguínea, estimulá-la a tomar água e se hidratar, também pode ser uma opção. Antibiótico parenteral, a gente usa nos quadros grau 3, e aí tem que lembrar que esse grau 3 já tem uma resposta exacerbada, uma resposta inflamatória. Então, por que a gente faz esse antibiótico? Para proteger a vaca. A gente tem que usar uma molécula que chegue muito pouco antibiótico lá na glândula. Eu não quero matar mais bactéria. Eu não quero exacerbar ainda mais essa inflamação, porque essa vaca ela pode virar óbito. Geralmente, a gente vem trabalhando com ceftiofur, que é uma molécula que tem uma baixa perfusão lá na glândula, quando a gente usa ele de forma parenteral. E aí, relacionado aos agentes, quando que eu trato, quando que eu não trato. O Agalact é um agente que sempre a gente vai tratar, porque a taxa de cura é alta. E ele é altamente contagioso. Você não pode deixar uma vaca positiva para Agalact, porque a taxa de cura espontânea, ou seja, você deixar para a vaca resolver, ela é muito baixa. Então a gente tem que tratar. E. coli, geralmente a gente não trata, a menos que a vaca não resolva o problema da mastite até o segundo, terceiro dia. Você vê que ainda tem inflamação aí e tudo mais. É o que acontece. A vaca está demonstrando para a gente que ela não está conseguindo resolver, mesmo sendo uma E. coli. Klebsiella, a gente trata. Trata e geralmente terapia estendida. Quando eu falo terapia estendida, 5 a 7 dias, é o que a gente tem feito aqui. Na Klebsiella, eu posso fazer uma terapia combinada? Pode. Lembrando, nunca tratar no primeiro dia, né? Porque essa Klebsiella também causa essa resposta inflamatória exacerbada. Por isso que a gente faz cultura para daí saber o que está acontecendo. Os estreptococcus, trata ou não trata? Se for o primeiro caso novo, a gente trata. Se for uma vaca crônica, que já tem 3, 4, 5 casos, ela não vai curar durante a lactação. Aí é melhor deixar para tentar curar ela lá no período seco. E aí o mais polêmico de todos que é o Staphylococcus aureus. Trata ou não trata? A gente trata aqui em uma condição muito específica, muito específica. Quando a gente faz cultura pós-parto e isola o Staphylococcus aureus em uma primípara. Ela acabou de parir, está com 10 dias pós-parto e isola ele. A gente dá uma chance e trata essa primípara. Esse é o único caso. Se for animais que já tem histórico de CCS alta, já tem histórico de mastite, não trata, que a taxa de cura é muito, muito baixa. Então, nesse caso específico, terapia estendida, 7 a 8 dias, geralmente ciprofloxacina, os beta-lactâmicos, tem boa perfusão e tem dado bons resultados. Mas é só nesse caso. E aí tem que lembrar, depois que você terminou o período de carência, você tem que fazer aquelas 3 coletas com intervalo de uma semana para você certificar que realmente curou. Taxa de cura 30, 40%. Muy bueno. Vamos a hacer el resumen y la traducción ahora, ¿verdad? Ahí nos comentaste con relación a cuál sería el tratamiento, ¿verdad? Cuál sería cuál sería el uso de la terapia. En la gran mayoría va a ser o sea, casi todos los casos va a ser la hidratación. Quizás
quizá en algunos casos hacer una solución hipertónica también es una solución bastante interesante. Utilización de antiinflamatorio en grados 2 y 3, ¿verdad? De la clínica, y ahí usan Flunexin y Meloxicam, que son los que tienen un mejor efecto. El antibiótico, ahí nos comentaste de utilizar uno que no tenga una perfusión tan grande en la glándula mamaria, que sería el Ceftiofur, que es lo que ustedes tienen un mejor uso ahí. Y ahí nos comentaste también en general cuál sería los que ustedes tratan y los que no tratan, ¿verdad? Y ahí yo separé acá, ¿verdad? Que la Galactiae se hace sí el tratamiento, ¿verdad? Que ustedes hacen un trabajo sobre eso. La E. coli no se trata hoy, ¿verdad? Así como, a no ser algunos casos muy específicos. Y la Klebsiella sí se hace, y se hace un tratamiento, una terapia extendida de 5 a 7 días, ¿verdad? Eso y lo que yo tengo tomado nota acá. Y los estreptococos, ahí que es lo que depende mucho, ¿verdad? Pero normalmente ustedes no hacen tratamiento, así lo que yo tengo anotado acá. Y el polémico que comentaste de Staphylococcus aureus, que hay la discusión de hacer o no el tratamiento, y ustedes hacen en algunos casos muy específicos, que son en vaquillas, las primerizas en el primer parto. Entonces, si hay un caso postparto, se da una tentativa de hacer el tratamiento para ver si hay resultado. Después, en la secuencia, ya no se hace más tratamiento. No sé si quedó algo pendiente. É isso aí. No sé Os si mi estre- español está bueno también, ¿verdad? tá muito bom. Tá dando para entender super bem. Perfecto. No, súper bien. Creo que con relación a tratamientos y agentes estamos bien. Yo me empolgué bastante acá y olvidé de hablar de la prevención, ¿verdad? Que, que creo que es también muy importante, ¿verdad? El tratamiento es fundamental para curar, pero si hacemos una buena prevención, podemos evitar muchos problemas. Acá alguien comentó con relación a la prevención. Vamos a buscar acá. Ainda sobre o tratamento, um ponto que eu acabei esquecendo. O que é muito importante é a fazenda fazer um pool do tanque para realizar um antibiograma, ou coleta algumas vacas positivas para mastite e fazer um antibiograma. Porque muitas vezes a molécula que eu uso aqui pode não estar funcionando aí. A molécula que você usa aí já tem resistência aqui. E a gente faz o antibiograma para não descobrir qual que é a melhor molécula, a sensível, mas para descobrir quais são as resistentes. Porque se naquela plaquinha ela já é resistente, imagina em vivo. Então essas com certeza a gente não vai usar. E aí, entre as sensíveis, a gente vai escolher uma molécula para a gente estar trabalhando. Perfecto. No, yo también se me pasó ese tema de tocar, hacer antibiograma. Yo creo que era una cosa que yo tenía puesto y se me estaba pasando también. Porque hay muchos casos de campos que tiene alta sensibilidad, pero hay algunos que no funcionan. Entonces, hacer eso, los antibiogramas, nos da la certeza de que algunos antibióticos no podemos usar porque no va a haber resultado. Entonces, hacer un pool del tanque hace con que tenemos un resultado de cómo está la situación de cada finca productiva y tomar la decisión de usar o no un antibiótico. Perfecto. Interesante lo que pusiste también ahí. Tenía buscado acá y ahora perdí. Acá encontré otra vez. Nuestro amigo de Productiva Asesoría Vet de Rio Grande do Sul nos comenta con relación de prevención de la Klebsiella en la cama de freestyle. También tenemos muchos problemas, así como comenté acá en Paraguay, tenemos mucho compost bar. También tenemos freestyle, pero en menor cantidad. La mayoría esmagadora es compost bar. Tenemos mucha dificultad. ¿Cómo podemos prevenir en la ambiental, en las camas? Y también
con relación a contagiosa, ¿verdad? ¿Cuáles serían los protocolos para mejorar la eficiencia del ordeño? Olha, vamos lá para as ambientais. Primeiro é ambiente. Como elas estão no ambiente, a gente tem que reduzir o máximo de matéria orgânica. Uma avaliação muito boa para a gente estar fazendo é a porcentagem de vacas que estão chegando suja na ordenha. Essa é uma avaliação que ela vai de 1 a 4, onde 1 está muito limpa e 4 está muito sujo. A gente quer que 80% das vacas, cada 10 vacas, 8 estejam grau 1 ou 2, que as vacas vão estar relativamente bem limpas. Isso vai diminuir o risco de mastite ambiental. Respondendo os amigos da Produtiva, a Klebsiella está muito relacionada com cama de serragem de pinos, eucalipto, serragem molhada. E aí no freestyle, o que a gente faz? A gente trata essa serragem antes de utilizar ela. Porque se você colocar ela do jeito que ela chega da madeireira, na cama, pode esperar um surto de mastite por Klebsiella dentro de 2 a 3 dias. Então, como que a gente tem feito hoje aqui? A cama que eu vou usar amanhã, eu trato ela hoje. Aqui a gente trata com cal virgem. Né? Lembrando que o cal virgem ele queima a pele do teto, por isso que a gente não vai usar no dia. Um dia antes, eu misturo essa serragem com cal virgem, coloco uma lona por cima, esse material vai esquentar, vai chegar lá em 68, 70 graus, vai meio que pasteurizar. E aí, amanhã, esse material já está fresco, eu coloco na cama do freestyle. Então, eu consigo diminuir essa população inicial de Klebsiella. Essa é uma estratégia que a gente faz. E toda vez que não é feito, se aconteceu alguma falha de manejo, vai dar surto de mastite. Então, esse é respondendo essa pergunta deles. Um outro ponto para a gente controlar a mastite é a saúde da ponta do teto, hiperqueratose. Vacas que têm lesão na ponta do teto é igual a gente, na nossa casa, não ter porta, não ter portão e a gente sair. Né? Fica muito fácil para um ladrão entrar. E a vaca que não tem a saúde boa da ponta do teto é a mesma coisa. Vai entrar bactéria ali a todo momento. E saúde de ponta do teto é uma máquina bem regulada, é um procedimento muito bem feito, produtos que a gente utiliza que são apropriados para teto, tudo isso vai ajudar, né, em manter essa saúde da ponta do teto. O que mais que eu coloquei aqui? A regulagem da máquina, regulagem do vácuo, troca de teteiras. A máquina de ordenha é como se fosse o motor do nosso carro. A gente não pode esperar acabar o óleo para queimar o motor e daí a gente mandar arrumar. A gente tem que trabalhar com prevenção. A gente escuta muitas vezes, o pessoal fala é caro trabalhar na prevenção, em medir pulsador, em trocar as borrachas, em trocar as teteiras. O mais caro ainda é você não investir. Aí você começa a ter surto de mastite, ter mastite contagiosa e nunca resolve o problema da mastite dentro da fazenda. Então a máquina ela tem que estar redondinha. Perfecto. Interesante lo que comentaste con relación a controlar las vacas limpias que llegan al ordeño. Es una estrategia bastante simples y cualquier uno puede implementar. Creo que es una alternativa bastante interesante, porque vamos a mirar si hay un problema en la cama, y que normalmente encontramos problema en la cama. Entonces, 80% de los animales deben llegar con scores 1 y 2, o sea, vacas más limpias. El score va de 1 a 4, entonces vacas limpias. Eso va a decir con que nuestra cama tenga una humedad adecuada, vamos a decir así, ¿verdad? Sí. Ahí comentaste también de la cuestión de la Klebsiella en la cama de freestyle, con relación a la maravilla, ¿verdad? De pinos, que hay una gran cantidad de la Klebsiella ahí. Y el control que usted hace es con el uso del cal, ¿verdad? La cal virgen. Sí. Entonces, un día antes, ustedes ponen
E después ahí hay una pregunta de Marcos Listón, profesor Marcos ahí, mi profesor de la facultad. Gracias por participar y apoyar Olá, también. professor. Ahí pregunta la proporción de cal virgen con relación a Maravales. Podemos comentar que tiene un efecto bastante interesante. Usted pone un día antes para después usar el día siguiente por la cuestión de que la cal puede quemar los pezones de las vacas, entonces hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Y el otro punto que comentaste fue cuestión de la hiperkeratosis, ¿verdad? Que es Uhum. que una gran puerta de entrada es, la puerta de entrada va a ser por la punta de los tetos, ¿verdad? Y si tenemos una mal calibraje de la máquina de orden, entonces vamos a tener un orden deficitario que va a provocar a tener mayor entrada. Entonces el cuidado ahí y regular las máquinas, Uhum. cambiar todos los pezones cuando está con problemas y hacer todo el mantenimiento va a hacer con que disminuyamos el problema de la puerta de entrada y va a disminuir los problemas de mastitis. Pero si puedes comentar ahí para finalizar este tema de la cal, ¿cuál sería la proporción que usted recomienda? A gente faz para cada 100 kg de serragem de maravalha, 7 quilos de cal. E aí mistura, a gente tem um vagão misturador, então fica mais fácil da gente estar trabalhando. Lembrando que ele vai tirar a umidade, geralmente esse material é com uma umidade mais alta, então vai diminuir a umidade. Quando você diminui a umidade, você também vai estar diminuindo a contagem bacteriana inicial desse material. No outro dia eu vou colocar lá na cama. A contagem ela ainda está baixa, mas 48 horas depois, se eu fizer uma contagem bacteriana da cama, já está alta de novo. O que eu quero é controlar essa contagem inicial para evitar aquele surto. E principalmente patógenos ali como Klebsiella, que é o grande desafio hoje dessas camas. Super bien. Muchas gracias a todos ahí que están poniendo sus consultas. Importante ahí para aprovechar el máximo del contenido de nuestro invitado. Acá el doctor Alex Sosa de Paraguay nos pregunta con relación a por qué las primíparas ya ingresan con mastitis. Si es una consecuencia de tomar una leche de transición, o puede ser por uso de antibióticos, si eso tiene un impacto. Essa é uma excelente pergunta, uma excelente pergunta. E essa mastite ela pode ocorrer já quando ela é uma bezerra que está em fase de aleitamento e vamos pensar em uma fazenda que tem problema com Staphylococcus aureus e ela fornece o leite das vacas que estão sendo tratadas e ela não pasteuriza esse leite. Então vai ocorrer uma mamada cruzada, muitas vezes entre as bezerras, e já vai contaminar naquele momento. E ela não vai tomar mastite clínica, mas vai ficar ali já contaminada. E aí, quando ela for parir, né, com 22, 23, 24 meses, esse agente ele vai se desenvolver. Então, a novilha já vai parir com Staphylococcus aureus. Um outro fator de risco, mosca. A mosca ela é um transmissor muito grande de mastite. Além dela causar lesão no teto, ela transmite mastite. Então, se eu tenho uma alta proporção de vacas com gotejamento, por exemplo, e tem vaca com Staphylococcus aureus, é a mosca que vai estar ali no leite, vai estar na vaca e vai estar lá na novilha. Então, vai ter novilha parindo com mastite. Um outro ponto seria mais próximo ali da colostrogênese, né, onde o úmero começa a se desenvolver, ela começa a mojar, e aí se esse animal está num ambiente muito contaminado, corre o risco de ter uma infecção ali no canal do teto. Esses são os principais fatores. Mas pode ser sim devido ao leite que esse animal está tomando, já está com Staphylococcus aureus, está com um patógeno que causa mastite. E a mamada cruzada ela vai potencializar isso. Interesante la discusión que vino ahí de las preguntas con relación a la mastitis de las vaquillas en el primer parto. ¿Verdad? Ya paren con una mastitis y puede ser por algunas causas que comentó ahí Luis,
que puede ser por la leche de transición, por lo que consumió ese animal allá en los principios de la vida, que puede estar la contaminación ahí presente en el animal y allá estar presentando después en su primer parto. Puede ser por la infestación de moscas, que puede haber una contaminación. Las vacas tienen, las moscas pasan por ahí, tiene el goteo de la leche y se va a pasar para las vacas, las vaquillas también. Y el último punto que comentó era Ambiente. Ambiente la cuestión del contaminado. ambiente. Con relación a la época de la formación del calostro, si el ambiente no está muy propicio, con alta humedad, con la presencia de bacterias, también puede ser propicio a que ese animal desarrolle este problema. Entonces, son algunos puntos ahí para tener en cuenta, porque ya empezar con la primera lactación con una mastitis es un otro problema grande. Muito, muito. Bueno, pido disculpas si por ahí alguna pregunta quedó para atrás ahí, pero ya estamos a 1 hora y 20 ya hablando y muy interesante la discusión. Me gusta mucho el tema, aprendí mucho acá y creo que los seguidores también van a poder aprovechar. Vamos a estar compartiendo toda de vuelta esa información porque creo que es cada vez más nos damos cuenta la importancia de controlar la prevención. Quiero hacer las últimas 2 preguntas y ahí terminamos. Prometo que va a ser rápido. Tranquilo. Si nos puedes pasar, ¿cuál sería un protocolo ideal para hacermos en el ordeño para que evitamos la contagiosa, ¿verdad? Y la gran consulta que tengo en los campos es usar iodo o usar un post-dip diferente. ¿Cuál sería lo ideal? Ainda sobre a prevenção de mastite contagiosa, é interessante linha de ordenha. Essas vacas com mastite contagiosa, deixar para ordenhar por último. Essa seria uma estratégia que eu acabei esquecendo de falar. Procedimento de ordenha. Existem vários procedimentos, mas eles têm que respeitar algumas premissas. A primeira premissa é os 3 jatos, né? É o teste da caneca. Então, essa é uma premissa. A segunda é a utilização de pré-dipping. O pré-dipping ele tem a função de reduzir essa carga bacteriana inicial que está na ponta do teto. E acreditem que mesmo que esteja limpinho o teto, se você fizer um suave e plaquear, vai dar uma contagem altíssima, né, de milhões de bactérias que estão presentes ali. Terceira premissa é o tempo entre eu pegar no teto e eu acoplar o conjunto. Por quê? Porque eu preciso respeitar a ejeção de citocina para mim acoplar o conjunto. Que esse tempo entre eu pegar no teto e eu acoplar o conjunto, ele é algo em torno de 1 minuto a 1 minuto e meio, para mim ter o úbere túrgido, para ter toda essa injeção do leite. Se eu coloco antes de 1 minuto, eu vou ter uma ordenha bimodal. Eu vou ordenhar o leite que está na cisterna do teto, e aí vai começar a entrar ar, aumenta o risco de mastite, vai aumentar a lesão na ponta do teto, então tudo isso é fator de risco. Como que a gente faz aqui? A gente trabalha com 2 pré-dip. Então a vaca chega, a gente passa um papel para tirar aquela sujidade maior, visual, faz um pré-dipping, aí faz o teste da caneca, os 3 jatos, para identificar a mastite clínica, essa é a primeira função dele. A segunda função, remover aquele leite que está ali na cisterna do teto, aquele leite tem uma contagem bacteriana mais alta. E a terceira função é esse contato com o teto, para você estimular a injeção de ocitocina. E aí, então a gente faz o pré-dipping, faz os 3 jatos e faz mais um pré-dipping. A gente trabalha com 2 pré-dipping. Aí passa para a próxima vaca e vai, até ela retornar naquela primeira vaca, vai ter dado mais ou menos 1 minuto e meio, ela vai passar um papel, vai secar bem e vai acoplar o conjunto. Num úbere estimulado, o teto está bem estimulado. Então vai ter uma ordenha rápida e uma ordenha tranquila para a vaca. Após a ordenha, o pós-dipping. O
pós-dipping, ele nunca é feito só na ponta do teto. Tem gente que faz na ponta do teto para economizar. Ele tem que ser feito até a base do teto. Qual que é a função do pós-dipping? Ele vai ter uma função que ele vai entrar aqui no esfíncter do teto e vai matar as bactérias que, porventura, podem ter entrado ali durante a ordem. A gente acha que o pós-dipping tem essa função de uma barreira, né? Mas ele tem essa função de capilaridade, aonde ele vai entrar no canal do teto, ele vai subindo por capilaridade e vai matar todas as bactérias que podem estar ali, que podem ocasionar uma mastite. Então, pensando em prevenção de mastite contagiosa, principalmente, o pós-dipping ele é essencial. E aí, falando dos produtos, todos que tenham recomendação para serem utilizados, produtos à base de iodo, ácido peracético não é ácido lático, hoje tem vários produtos que estão saindo aí. Se tiver recomendação para ser utilizado, todos funcionam muito bem. Vai depender muito do perfil de cada fazenda. E aí não tem uma receita, né? Aqui, por exemplo, a gente usa pré-dipping à base de iodo, uma espuma de iodo, e pós-dipping também iodo. Tá? Mas é o iodo líquido daí. Mas conheço fazendas que usam ácido lático e tem bons resultados, então não tem uma receita que funciona em todas as propriedades. Depende muito de cada desafio. Perfecto. Ahí, resumiendo el tema, comentaste de hacer como el procedimiento de orden correcto, ¿verdad? Siempre sacar los tres yatos, las primeras, leche que está en la cisterna, ¿verdad? Que sería, el objetivo es sacar esa leche que tiene el mayor contagio, ¿verdad? Y también vamos a estar estimulando el animal a producir la oxitocina para estar bajando esa leche y mirar si hay una posible mastitis clínica presente en este animal también. Perfecto. Después, así el pre-dipping, ellos en los casos hacen 2 pre-dipping, es una forma diferente ahí para... Hace una limpieza primero con un papel, después hace el pre-dipping, hace los 3 yatos de leche y después hace un segundo pre-dipping. Una forma mucho más perfecta de hacer una limpieza, ¿verdad? Y después, para el otro punto importante es dar el tiempo, ¿verdad? Él nos comentó de dejar el tiempo de 1 minuto y medio para que tenga esa bajada de leche suficiente para que podemos aprovechar y sacar el máximo del potencial ahí del orden de la vaca. Ese es lo que nos comentó con relación al procedimiento, ¿verdad? Y después del orden, la cuestión del post-dipping, ellos en el caso usan yodo, pero no ve tanto impacto con relación al uso de yodo, ácido láctico o cualquier otro, desde que tenga una recomendación buena y segura para los animales. Hay diferentes tambos que tienen buenos manejos y buenos resultados con diferentes tipos de productos. Es importante porque el principal efecto del post-dipping sería tener una capacidad de entrar adentro del teto del animal y matar las bacterias que estén presentes ahí, ¿verdad? Ese es el principal efecto. Y no como la gente piensa que es para proteger, y sí es matar esas bacterias y el principal objetivo de hacer el post-dipping en los animales. Perfecto. Bueno, para finalizar el tema y nuestra discusión, yo siempre pregunto para que nuestros invitados traigan una frase de impacto, ¿verdad? Una frase que resume toda la discusión, y acá el caso es la mastitis, para que cualquier persona en cualquier parte del mundo vea esta frase y entienda que la mastitis trae sus prejuicios, trae pérdidas y cómo nosotros podemos mejorar eso para tener mejores resultados. Si nos puede resumir, ahora dejo a vos la tarea de resumir todo en una frase. Vamos lá. Isso serve para nutrição, para reprodução, para tudo. Nem todas as fazendas precisam investir em qualidade do leite. Apenas
aquelas que querem ser competitivas e continuar na atividade, porque essa é uma condição, não tem como. Espectacular. No, muy buen resumido. Creo que eh, es lo que yo siempre digo. Los tambos buenos que quieren seguir la actividad, que quieren tener buenos resultados, ser lucrativos, tienen que invertir una buena calidad de leche también. Porque se preocupa mucho hoy con la parte de genética, con la reproducción, nutrición, pero calidad de leche también es fundamental y hoy fue demostrado acá muchas pérdidas económicas y productivas por falla en procedimientos de manejo en la calidad de leche. Muy buena la discusión, muy interesante. Gracias a todos por la participación. Muy lindo fue todo. Los que no siguen todavía, que creo que son pocos, ¿verdad? A Cal Training, que busquen allá en las redes sociales y sigan a ellos. Y después, si pueden ayudar también a Tambo 360 y William Miola, busquen nosotros. Estamos en Instagram, en YouTube y también en Spotify, con todo el contenido que acá de las entrevistas, con grandes e importantes personas. Muchas gracias a Luis por la disponibilidad, el tiempo y un placer poder hablar contigo acá en las redes sociales. Ojalá podamos estar hablando más personalmente y siempre es bienvenido cuando quiera visitar a Paraguay. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos que permaneceram aí, agradeço pelas perguntas, agradeço a você, William, pela condução excepcional e já fica o convite. Agora você tem que ir lá na Cal para a gente fazer o nosso bate-papo lá também. Já está o convite ao vivo para não ter como escapar, né?